Ora, meus caros amigos, vamos receber nesta emissão deste programa Bruno Ferreira, Presidente da Comissão Política do PSD de Mondim de Basto. Esta conversa surge a propósito da reeleição ou eleição da Comissão Política da reeleição do Bruno Ferreira. Vamos também traçar aqui, naturalmente, outros olhares sobre temas da atualidade que, naturalmente, merecem aqui uma atenção especial da nossa parte e também do Bruno Ferreira. Bruno, muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco via Skype, porque a esta altura, por uma questão de segurança, tem que ser mesmo assim. Começo por cumprimentá-lo e colocar-lhe uma primeira questão de que não surpreende esta sua reeleição da atual Comissão Política, que tem vindo a fazer efetivamente um trabalho interessante, de muita proximidade, de muita intervenção, que era o que não acontecia, pelo menos até à sua eleição no PSD de Mondim de Basto. Portanto, para quem pensava que o PSD de Mondim de Basto tinha morrido, desengane-se que não é bem assim, e esta reeleição vem provar isto. Como é que, o que é que nos pode dizer sobre aquelas que podem ser as metas do PSD de Mondim de Basto quando estamos a cerca de um ano das eleições? Boa tarde, Manuel, e boa tarde também a quem nos está a ouvir. Agradecer também o convite para, uma vez mais, estar aqui na Rádio Voz de Basto. E como disse, e bem, acaba por ser aqui um processo de continuidade, esta reeleição. Nós, quando nos apresentamos no mandato anterior, tínhamos já definido que isto era o projeto que tinha em vista já procurarmos aqui uma solução ganhadora para as próximas eleições autárquicas, e, portanto, é com naturalidade que apareceu esta recandidatura e também a reeleição, porque, como disse também e bem, de facto conseguimos neste curto espaço de tempo mostrarmos que o PSD está unido, que está empenhado em procurarmos aqui construir um projeto alternativo e positivo para o Conselho de Mondim de Basto, e, portanto, acaba por ser com naturalidade este segundo mandato. Tal como tínhamos definido logo no primeiro mandato, em termos de linhas de ação, há uma grande preocupação da nossa parte em darmos condições, primeiro ao partido, em termos de estrutura e até de pessoas envolvidas, para criar este projeto de alternativo para o Conselho de Mondim de Basto, e, portanto, obviamente que, sendo uma reeleição, continuamos também com esse objetivo e estamos bastante focados na preparação do partido para as próximas eleições autárquicas. Muito bem, este foi um ato eleitoral, eu diria, consensual, até porque é uma equipa que, como temos vindo aqui a referir e como nos tem dado a conhecer, tem estado a trabalhar. Portanto, um ato eleitoral consensual, sem dificuldades, e que tem como foco essencial ou único essas eleições, naturalmente outros assuntos que até aqui iremos abordar mais à frente, mas a preparação destas eleições, que são de facto de crucial importância, porque este, sendo um momento de viragem, e quando falo de viragem digo da saída do anterior Presidente de Câmara, Humberto Cerqueira, Teresa Rabiça assume provisoriamente este cargo de Presidente de Câmara, mas este é um momento de viragem e é um momento especial em que se consegue, permita uma expressão, atacar o poder, não é? Isto entre aspas, como é óbvio. Já disse em outras entrevistas aqui na rádio que, em primeira instância, a nossa preocupação é connosco e na forma como nós estaremos à altura deste desafio. Obviamente que acompanhamos também aquilo que são os acontecimentos nos outros partidos, mas não perder aqui o foco naquilo que deve ser a nossa primeira e principal preocupação, que é nós estarmos à altura deste desafio. Nós mantivemos a equipa da Comissão Política anterior, porque, de facto, a equipa que ganha não se mexe. Aquilo que tem vindo a ser feito tem sido também resultado de uma grande solidariedade por parte de toda a equipa, que confia não só naquilo que é o trabalho desenvolvido, mas também na liderança que neste momento tem estado junto da equipa. E, portanto, elevando aqui aquilo que deve ser a nossa maior preocupação, é precisamente connosco e na forma como nós nos vamos preparar e apresentar nas próximas eleições. Outro dado também a salientar é que nestas eleições do dia 24 de outubro, além dos órgãos concelhios, foram também eleitos os órgãos distritais, do qual eu próprio também faço parte. E, portanto, há aqui também por parte da Comissão Política Distrital um reforço
daquilo que é também a sua... a forma como olha para este projeto que está a ser desenvolvido em Mondim, com maior solidariedade e com também alguma cumplicidade, digamos assim, para com aquilo que será apresentado aos mondinenses. E, portanto, nós temos vindo já a ter representantes nos órgãos distritais. Nesta eleição, o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, chamou-me para a sua equipa e, portanto, é um sinal também aqui de reforço para o compromisso que existe por parte dos órgãos distritais naquilo que será o projeto que estamos a desenvolver em Mondim e que iremos apresentar aos mondinenses. Bruno Fernando Queiroga salientava também, de facto, a importância dos próximos atos eleitorais na reeleição que aconteceu, se a memória não me falha, no dia 24 de outubro, penso que é essa a indicação. Também a lista única, Fernando Queiroga está à frente da Distrital já há alguns anos, mantém, de facto, esta presença. Ele, enfim, manifestava que este ato eleitoral é importante até para conseguir cimentar a posição do Partido Social Democrata no Distrito, depois de ter perdido, enfim, duas cidades importantes, Chaves e Vila Real, como bem sabe. Eu pergunto-lhe, tendo em conta que já vi Fernando Queiroga a participar em várias iniciativas aí em Mondim de Basto, esta proximidade entre as duas estruturas é de facto muito grande e muito importante para vocês. Não, ela existe, foi no mandato anterior do Fernando Queiroga que a indicação do distrito para as eleições europeias, que foi de Mondim de Basto, no caso eu próprio, e portanto logo ali se viu também um manifesto de confiança por parte daquilo que estava a ser desenvolvido em Mondim de Basto. Ainda recentemente recebemos também a tomada de posse da JST distrital, com a presença do Presidente da JST Nacional, do qual também esteve presente o Presidente da Comissão Política Distrital, Fernando Queiroga, e portanto tem havido aqui também da parte dele total solidariedade e um compromisso também para que o PST em Mondim de Basto consiga alcançar uma vitória. Portanto, como sabe, o PST a nível nacional orientou de que as candidaturas autárquicas só serão apresentadas a partir do mês de janeiro. No entanto, há todo um trabalho que terá que ser feito até lá, e a própria Comissão Política Distrital, e no caso concreto também a Comissão Política Conselhia, tem já estado a trabalhar nesse processo. Mondim de Basto está também representado no Conselho de Jurisdição Distrital através do Francisco Ramos. É também uma boa notícia, não é? Sim, foi reeleito, também já fazia parte do órgão anterior, e isto vem, uma vez mais, confirmar esta relação que existe entre os dois órgãos. Algo que nem sempre aconteceu, portanto, não vale a pena também escondê-lo, mas que neste momento que existe uma sintonia com um objetivo comum, que é construirmos um projeto alternativo para o Conselho de Mondim de Basto que seja encabeçado pelo PSD. Esse projeto alternativo, encabeçado pelo PSD, pode ter o apoio do CDS-PP. Falamos nisto já aqui há uns tempos, na última vez que nos encontramos. Pode ter esse apoio do CDS-PP? É algo que não, neste momento que não existe qualquer novidade relativamente a isso. O PSD tem estado preocupado, como disse há instantes, em apresentar-se da melhor forma a estas eleições e, portanto, será um processo a ser discutido. Neste momento não existe qualquer novidade sobre isso. Vamos então falar de preocupações que podem estar contidas, nomeadamente naquele que é o orçamento do município de Mondim de Basto para 2021, em que os partidos de oposição, até pelo Estatuto de Oposição, podem naturalmente apresentar essas propostas. O que é que o PSD preconiza para Mondim de Basto neste ano de 2021, um ano importante por vários motivos, desde logo para esta questão da pandemia que nos vai preocupando, nos vai assolando, e já iremos falar também do Covid nesse conselho mais à frente, mas porque a questão económica é naturalmente muito importante, como já percebemos, por tudo aquilo que nos está a acontecer. Quais são as preocupações do PSD de Mondim de Basto, Bruno Ferreira? Eu diria que não haveria melhor forma de iniciar este segundo mandato com a apresentação de propostas para o município e para o Conselho. Foi assim no mandato anterior, tivemos sempre uma postura construtiva e positiva, apresentando propostas, criticando aquilo que está mal, também sem qualquer tipo de pudor, mas ao mesmo tempo apresentando propostas e dou até a título de exemplo as propostas que apresentamos para a economia e para o comércio local no início desta pandemia. Independentemente até de depois se elas são consequentes naquilo por parte de quem as recebe, nunca deixamos de participar naquilo que é também a nossa responsabilidade enquanto projeto alternativo
e fazê-lo de forma positiva. Apresentamos uma vez mais propostas para o orçamento e para o plano plurianual de investimentos para 2021, seguindo também aqui 3 premissas que já foram utilizadas em propostas anteriores. Desde logo que o sentido de voto do PSD relativamente ao orçamento será definido em função da análise dos documentos finais que nos forem apresentados e, portanto, dar aqui também espaço de manobra, digamos assim, para que as nossas propostas sejam acolhidas e que sejam integradas no orçamento do município. Depois, porque este não é um orçamento ainda do PSD e, portanto, foram tidos em consideração os últimos orçamentos e planos plurianuais do município que têm sido apresentados pelo Partido Socialista. Não quisemos aqui trazer medidas que não possam ir em coerência também com aquilo, por um lado, que nós temos vindo a apresentar, mas também com aquilo que têm sido os orçamentos anteriores. E depois que as medidas que apresentamos, obviamente, poderão ser inscritas e implementadas no decorrer de 2021 em função da disponibilidade financeira do município. Há, inclusive, aqui algumas medidas e propostas que apresentamos que já as andamos a apresentar há vários anos e, portanto, poderiam até elas já terem sido feitas e realizadas em anos anteriores e, desta forma, teríamos cabimento para que elas se realizassem. Depois salientar também que fomos obrigados a trazer propostas que já tínhamos apresentado antes, que já chegaram a estar inscritas no orçamento, mas depois que não foram executadas. E, portanto, não nos traz também alguma confiança em vermos propostas e vermos projetos em orçamentos que depois acabam por não serem executados. E, por isso, fomos obrigados aqui a trazer algumas medidas que já tínhamos apresentadas há 3 anos, mas, no entanto, que acabam por ainda não ter sido executadas. E depois, de uma forma geral, procuramos também apresentar aquilo que já tínhamos feito antes e que não tinha sido executado e procuramos também propostas que vão ao encontro também daquilo que é a nova realidade. E a esse propósito dou já o exemplo de uma das propostas que nós apresentamos, que foi a implementação e elaboração de um plano de gestão florestal específico para o Monte da Senhora da Graça. Como sabe, tivemos um incêndio com alguma dimensão neste verão no Monte da Senhora da Graça e, portanto, para que erros que têm vindo a ser tomados não se voltem a repetir, entendemos que será importante a realização de um plano de gestão florestal que possa, de alguma forma, reunir também aquilo que é a cogestão que existe, neste caso concreto, do Monte da Senhora da Graça, nomeadamente 3 concelhos de baldios e também o próprio ICNF. E o município, enquanto entidade, supra conselhos diretivos e também com responsabilidades naquilo que é a promoção até do património natural do concelho, pode ter aqui uma palavra bastante atenta naquilo que possa ser a criação deste plano de gestão florestal, reunindo estas 4 entidades e procurando aqui criarmos com planeamento e com estratégia um Monte da Senhora da Graça verde, como todos gostamos de o ver. Outra medida também que está diretamente ligada com aquilo que é uma nova realidade é que o prolongamento da ciclovia que foi construída na nova ponte sobre o Tâmega, que possa ser prolongada até ao centro da vila. Desta forma, estamos a facilitar o acesso à ecopista da linha do Tâmega, estamos a promover a utilização e incentivar a utilização também da própria ecopista e estamos a contribuir para a dinamização do comércio e da economia local. E aqui fazer um parênteses para a importância que é que sempre que haja aqui promoção e divulgação e implementação de projetos, que tenhamos em consideração o retorno que essa divulgação e que essa ativação de projetos possa ter para o comércio e para a economia local. Entendemos que se houver uma extensão da ciclovia até ao centro da vila, que desta forma poderemos também ajudar a própria economia e este mesmo projeto. Portanto, há aqui um misto de propostas, digamos assim, daquilo que tem sido a realidade que temos vindo a apresentar e que não está executada, mas também aquilo que são os novos desafios e que de um ano para o outro, obviamente, que a realidade também das nossas vidas também mudam e, portanto, exigem aqui uma adaptação no que diz respeito à apresentação de novas propostas. Muito bem, Bruno, deixa-me perguntar-lhe ou colocar-lhe a questão, que acolhimento é que estas propostas do PSD de Mondinho de Basto têm tido no Executivo Municipal?
Diz ele que as conversas que temos tido têm sido cordiais e, portanto, nós, mais do que enviarmos um documento e depois haver aqui qualquer tipo de intransigência naquilo que é o que estamos a apresentar, já nos anos anteriores também tem sido feito dessa forma. Portanto, temos feito numa reunião onde explicamos ponto a ponto aquilo que são as propostas que estamos já a apresentar. E, portanto, para que também não haja aqui dúvidas daquilo que se pretende, portanto, fazemos questão também de apresentar cada um dos pontos e cada uma destas propostas para se perceber também que são realistas, por um lado, e que podem ser um contributo para aquilo que é a gestão municipal. Há uma das propostas que temos vindo a apresentar, que é a redução de impostos e, portanto, que o município que deve manter a taxa de IMI na taxa mínima, mas depois que deve aderir ao IMI familiar e à redução do IRS. E temos vindo a defender esta proposta já, pelo menos nos últimos 3 anos. Há uma parte dela que tem sido aceite, de facto estamos com o IMI na taxa mínima, mas depois as outras 2 propostas não têm sido feitas. E fazemos questão de explicar, aliás, há explicações até que seriam escusadas, porque parte das propostas que não foram implementadas, continuamos também bastante convictos de que seria uma mais-valia para a população e para a economia, e, portanto, mantemos também a coerência. Neste leque de preocupações que são adiantadas, tendo em conta a dificuldade que o mundo está, enfim, a viver, o município tem estado à altura desta pandemia, contado também, naturalmente, aquilo que eu tenho percebido, nomeadamente por parte do PSD, é esta disponibilidade em encontrar soluções. Tem sido um caminho consistente e importante em prol das populações? Nós temos e estivemos, desde o início da pandemia, solidários com o Executivo e com este trabalho, que é um trabalho novo, é uma novidade para todos, esta realidade, não só para quem toma decisões, como para a própria população, e, portanto, procuramos ter sempre uma atitude de colaboração e de solidariedade para com o município, o Executivo e para com as pessoas. Entendemos, em certa altura, que, ao nível das ajudas à economia e ao comércio local, que não estava tudo a ser feito. E por isso é que tomamos a liberdade de apresentar um conjunto de propostas para que pudéssemos ser aqui também um contributo precisamente para a economia e para o comércio local. Há aqui 2 crises, digamos assim, que devem ser tratadas. Estamos a falar da saúde pública, mas também da economia, e que ambas não podem estar descuradas. Depois, nos últimos tempos, o que temos vindo a visualizar é que, efetivamente, o número de casos no Conselho tem vindo a aumentar. Portanto, exige aqui, por parte de todos os agentes com responsabilidades, uma maior atenção. E a verdade é que uma das medidas até que nós propusemos, que era a implementação de uma unidade móvel de saúde, que foi inclusive prometida já por este Executivo em 2009, que uma promessa que continua por cumprir. Porventura, esta unidade móvel de saúde, se tivesse implementada, poderia aqui até ser mais uma ferramenta que pudesse ajudar também a colmatar esta pandemia, que está a alastrar-se e que está a chegar também ao nosso Conselho com uma dimensão que já começa a exigir de nós também maior preocupação. Bruno, deixa-me colocar-lhe aqui agora uma outra questão que tem a ver com este período difícil que estamos a atravessar de Covid-19 e aquilo que temos vindo a perceber, e há bocadinho falávamos, e muita gente nos tem dito também isto, há alguma dificuldade em perceber números. Nós temos tido, eu se calhar utilizaria mesmo a expressão por linhas travessas ou pela porta do cavalo, chame-se o que quiser, em termos de informação sobre aquilo que se passa nesta região. Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, como sabe, pertencem ao ACES do Alto Ave, que é uma entidade que se confinou já há muito tempo. Eu não tenho problema nenhum em utilizar esta expressão, porque no trabalho do ACES do Alto Ave, na divulgação de dados, é uma coisa má, muitíssimo má, gostem ou não gostem daquilo que estou a dizer, e portanto temos estas dificuldades de informação, e tem também a população de Mondim de Basto, o que é efetivamente mau, não é? É mau quando não existe informação e também, e com isto poderemos também afirmar a própria transparência naquilo que são os dados conhecidos.
o município que comunica tudo e mais alguma coisa nos seus canais institucionais, não se compreende que até o momento que não faça uma divulgação daquilo que é o estado do número de casos no Conselho. Somos obrigados a procurar essa informação, que nem sempre está disponível, e é uma informação que é sempre útil. E, portanto, quando nós exigimos transparência na divulgação de dados às entidades nacionais, não podemos também deixar de exigir e ter a mesma exigência naquilo que é a divulgação dos dados ao nível municipal. E a verdade é que não tem acontecido essa divulgação. Certamente que haverá alguma razão, mas a verdade é que a população tem estado impedida de os saber. E, portanto, e nesse também aproveito a oportunidade para dar aqui uma palavra também de agradecimento à Rádio Voz de Basto, que ainda é a entidade que nos vai divulgando alguma informação e que nos permite também saber qual é que é o ponto de situação, não só no Concelho de Mondim de Basto, mas também na região de Basto, algo que é importante e, portanto, deixar-lhe aqui essa palavra de agradecimento. Não tem sido fácil e eu tenho que agradecer naturalmente aqui a algumas pessoas que não vou enumerar por uma questão de proteção dessas mesmas pessoas. Mas quando olho, por exemplo, para um outro ACES, no do Alto Tâmega, onde esta informação é diariamente divulgada, percebemos que há aqui alguma coisa que não funciona, porque o Alto Tâmega tem diariamente, enfim, todos estes dados, nomeadamente o número de casos confirmados, o número de óbitos ou de recuperados, as pessoas estão em isolamento, os casos em fase ou da fase ativa da doença. Portanto, isto se calhar para lhe colocar, e peço-lhe agora até aqui um comentário, Bruno, este país trabalha a várias velocidades na divulgação desta informação, e quando pensamos que o interior, já que o Alto Tâmega está um bocadinho mais lá no limite com Espanha, quando pensamos que as coisas são piores, afinal não são. Portanto, a divulgação é muito mais precisa, muito mais clara. Talvez com a proximidade e com também aquilo que tem sido as diferentes formas de atuação por parte dos autarcas. E temos visto autarcas que, perante uma dificuldade, que têm se insurgido e têm uma voz ativa naquilo que é a defesa das suas populações. E, portanto, quando isso acontece, a informação fica disponível e os meios também são acionados com outra velocidade. E, portanto, diria que é em momentos também de maior dificuldade em que os autarcas são postos à prova e que se faz também uma filtragem, de facto, daqueles que têm competência para estar a ocupar os cargos de grande responsabilidade, que é, e neste caso concreto, um Presidente de Câmara, porque é ele que, em última instância, é o responsável por aquilo que acontece em cada um dos concelhos. Depreendo da sua parte uma crítica direta aos autarcas que fazem parte da CIM do AVE, portanto. Não, diria que se uns conseguem ter acesso a essa informação, se uns conseguem acionar meios, se uns conseguem fazer testes a todos os funcionários, quer públicos, quer de IPSS, que estão em contacto direto com pessoas mais frágeis, outros não conseguem, e aqui também teremos que ser realistas na análise, porque não terá certamente a ver com a dimensão dos municípios, porque temos visto municípios até da dimensão dos nossos da região a conseguir fazê-lo, e, portanto, o que se vê aqui é uma forma diferenciada naquilo que é a atuação dos autarcas, e, portanto, a população terá também que tomar as suas ilações. Vimos municípios que fazem distribuição de equipamento de proteção individual a todas as instituições e associações do Concelho, outros que fazem distribuição de máscaras à população do Concelho, e vimos outros que não o fazem, e, portanto, é de facto uma forma diferente de atuação, e que a população saberá também, em momento próprio, saber estar à altura dessa análise. Bruno, uma última questão, e vamos ter a oportunidade de conversar sobre estes e outros assuntos mais lá para a frente, e até sobre outros, como de facto aqui já o disse, mas uma última questão, o anúncio de candidaturas, nomeadamente por parte do PSD, aí em Mondim de Basto, avizinha-se para quando? Como disse há pouco, o PSD a nível nacional decidiu em Conselho Nacional que os candidatos seriam apresentados a partir do mês de janeiro. Exato. E, portanto, este é o que é o calendário oficial.
Há, no entanto, um conjunto de diligências que têm de ser tomadas até antes da própria apresentação dos candidatos, nomeadamente a aprovação dos candidatos em sede de comissão política e depois também por parte dos órgãos distritais e, portanto, esse é o caminho que se pode e que se deve ir fazendo e que nós estamos a fazer e, portanto, entendemos que no momento em que o próprio partido anunciou como o momento em que se poderá fazer esses anúncios, que estaremos também preparados para começar a fazer. Bruno Ferreira, muito obrigado por ter estado connosco. Vamos seguramente voltar a encontrar-nos, como disse, para este e outro.